Antes eu quero trazer mais um capítulo de uma história real, da vida real. Vamos falar do caso do tenente Cássio Ormond Araújo, 32 anos, morto com um tiro na cabeça dentro do próprio quarto. A mulher dele deve ser julgada em breve pelo crime. Franciele Moscaleski também era PM. E segundo a família do Cássio, sempre foi extremamente ciumenta. Até que um dia, segundo a família apontaram as investigações, o sentimento de posse, passou a dominar essa relação. E passou, inclusive, dos limites. Põe a reportagem no ar. Na noite do dia 23 de julho de 2017, um policial militar morreu dentro desse condomínio aqui no bairro Tarumã, em Curitiba. No início das investigações, a suspeita de suicídio. Logo depois, a certeza de um homicídio. E agora, mais de 3 anos depois, o pai do policial militar quebra o silêncio e conta tudo o que sabe daquela noite. Quando a gente foi chegando, eu falei para Noeli, a coisa é muito maior do que a gente pensa. Porque olha o número de viaturas. Cássio Ormond Araújo, de 32 anos, era tenente da Polícia Militar do Paraná há quase 8 anos. Foi na corporação que ele conheceu Franciele Moscaleski. Ela, com 26 anos, era oficial militar. Na época, o tenente era noivo e terminou um relacionamento de alguns anos para ficar com ela. Mal sabia ele que a escolha o levaria à morte. E nós tratávamos ela como filha. Mas o nosso problema dela é que ela tinha uma vigilância sobre o Cássio cerrada. Por exemplo, se eu chamasse ele para conversar, mexer no pneu do carro, ela descia. Era 2 minutos olhar para trás, ela estava próxima. Ela tinha um controle, queria ter um controle, O pai do tenente Cássio lembra com detalhes de quando foi chamado ao apartamento do filho, sem imaginar que o encontraria morto. Quando chegou, conversou direto com a Franciele e ela disse que o Cássio tirou a própria vida. Na chegada, quando a minha esposa interpelou ela, cadê o Cássio? Ela, não houve nada, não fiz nada. Aí eu digo, não, como? O que houve, Franciele? Aí ela falou, não, o Cássio se deu um tiro. Aí eu complementei, mas é muito vago, se deu tiro onde? No pé? Ele se matou. Poxa, caiu o mundo, naquele momento caiu o mundo, uma coisa que eu espero que nunca aconteça a nenhum pai. E no mesmo momento, ela já apontou para o coronel e falou, olha, a culpa é sua por excesso de trabalho, ele estava estressado, eu não percebi, não sei o quê, já direcionou a culpa para ele. E 3 anos e meio depois da morte do policial militar Cássio Ormond Araújo, nós tivemos acesso ao apartamento dele, mais precisamente dentro do quarto onde ele foi assassinado. De acordo com as perícias que foram feitas aqui, o Cássio estava nesse canto da parede, olhando para o celular, no momento em que levou o tiro do lado direito da cabeça. Ainda de acordo com as investigações, apenas uma pessoa estava aqui junto com o Cássio, a esposa dele. Ela é que teria feito o disparo com a arma. Só que a principal falha dela nisso tudo foi quando ela tentou simular que ele teria se suicidado, porque ela colocou a arma na mão esquerda dele e o tiro atingiu a região direita. Nos depoimentos à polícia, a Franciele voltou a afirmar que foi um suicídio. Foi rápido demais a situação. Eu juro, eu não vi, eu estava de costas para ele. Logo depois, confessou o assassinato. Eu fiz isso, ó. Você girou a arma? Mas aí ela disparou? Sim. Mas e daí? Eu tava destravada, eu juro que na minha cabeça eu tinha travado. Em todas as etapas dos autos, pode ver ela falando, ele é o homem da minha vida, ele era uma pessoa maravilhosa, a gente convivia bem, entendeu? E aí depois, posteriormente, para usar em sua defesa, vai a violências, agressões, sei lá o que ela declarou, Teve vídeos que eu não consegui nem terminar de assistir. Franciele chegou a ser presa, mas foi solta pela justiça logo depois. Quando deixou a prisão, conversou com a nossa equipe. Alegou que cometeu o crime porque foi obrigada a manter relação sexual com o Cássio. Tinha fetiche de fazer sexo comigo, simulando que eu estava sendo estuprada, quando não estava me estuprando de verdade, porque eu nem sempre eu queria. Ele me obrigava a ir para casa de swing e fazer sexo com outros homens, para ele eu ter prazer em olhar.
Ele tinha prazer com isso. Essa espúria alegação dela, dizer que Cássio a violentava. São uma das mais mentirosas colocações que ela faz. Iremos buscar a reprimenda máxima para ela no plenário do Tribunal do Júri. Ela também falou que no depoimento dado à polícia estava sob efeito de medicação forte. Só que os laudos solicitados pela polícia contestaram as duas versões dadas por ela. De acordo com o que o laudo traz, indica que os ferimentos, eles são antigos, anteriores aos 3 dias de prisão. Então, essa tese de que essa agressão teria sido no dia do crime cai por terra pela medicina legal. Segundo fator, que é importante se frisar, quando ela alegou que teria sido vítima de abuso, ela foi bem contundente em relatar que o abuso foi anal. Então, tudo que ela alegou cai se comparado com o que foi produzido através dos laudos do IML. Depois de todo esse tempo, o pai do Cássio mantém a certeza de que Franciele matou pelos ciúmes que tinha dele. No dia do que aconteceu, ela me falou que tinha feito uma lasanha. E no dia posterior que eu vim aqui, estava faltando só um pedacinho da lasanha. Eu acredito que foi a gota d'água, foi ele continuar respondendo para os policiais que ele passou o serviço, alguma coisa. E ela foi, chateada, porque ele não vinha jantar ou coisa parecida. E conhecendo o temperamento do meu filho, ele deve ter falado, olha, chega, eu vou para casa dos meus pais. Ela tomou a decisão naquele momento. Ela falou, eu não vou perder. Imaginando na cabeça dela que perdesse alguma coisa, né? Eu não vou perder. E tomou a decisão de executar o meu filho. E não para por aí. A mulher que confessou ter assassinado o companheiro, desde a época do crime, recebe a pensão pela morte dele. O valor mensal é de R$12 mil. Nitidamente a autoria certa e recai na pessoa dela, cometeu um homicídio qualificado, fraude processual. E o pior de tudo isso, né? Está aí se sustentando e ainda sustentando a própria defesa com o dinheiro da PM. O soldo do tenente que foi brutalmente, covardemente assassinado por ela. Esse apartamento está trancado, está fechado, luz desligada, tudo, desde a ocasião da morte do meu filho. Se quiser falar com a gente, o horário certo é segunda-feira, às 9 horas da manhã, a gente está aqui rezando no quarto que aconteceu o assassinato do nosso filho. Pedindo a Deus para que tudo seja esclarecido e que a justiça seja feita. A família espera que esse capítulo final, né, que traz muita tristeza para a família e um vazio enorme, seja o mais breve possível. Está se aproximando a data desse julgamento. Nós entramos em contato sobre a pensão que a Franciele ainda recebe. Nós entramos em contato com o governo do estado e a informação é que, enquanto Franciele não for condenada, ela tem direito a essa pensão. Enquanto ela não for condenada, tem direito, segundo que enviou para a gente aqui em nota o governo do estado. Bitar já está aqui no estúdio com a gente, também a doutora Márcia, para a gente avaliar um pouco essa história toda. E aí é o seguinte, Bitar, eu queria só entender um pouquinho mais dessa história, queria que você me ajudasse um pouquinho mais dessa história. O Cássio era tenente já da Polícia Militar e a Franciele era estudante lá na Academia Policial Militar do Guatupê, foi lá que eles se conheceram. Hoje, ela deixou a corporação, por isso ela recebe essa pensão do Cássio, como é que é isso? De acordo com o que a gente sabe, Jasson, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, que ela deixou a corporação depois que acabou conhecendo o Cássio. Até a própria defesa dele a defesa dela, aliás, acabou se pronunciando sobre isso aqui conosco, falando que ela largou porque ele também era muito ciumento com relação a ela, não queria que ela estivesse lá também, queria que ela ficasse em casa, cuidando da casa, até nesse relacionamento que ela disse que era abusada. Mas os dois se conheceram na Polícia Militar, os dois estudavam, os dois trabalhavam na Polícia Militar do Estado, até que culminou nessa tragédia. Lembrando que ele tinha um relacionamento antigo, ele era noivo na época que conheceu a Franciele, os dois acabaram se relacionando, se juntaram, casaram e estavam juntos há 8 anos, Jasson. Bom, o pai do tenente, ele fica revoltado, viu, minha gente, quando
o assunto é o pagamento que a Franciele ainda recebe. Olha o desabafo. A algoz recebe pensão da vítima, ou seja, os cofres públicos, o Paraná Previdência, paga pensão para assassina. Entendeu? Então, é complexo isso. E beira ou passa os 500 mil, R$500 milhão já recebidos desde do ocorrido, porque ela recebeu até com os atrasados. Está na transparência do Paraná Previdência. Só inserir o nome completo dela que aparece o valor que ela recebeu, desde quando ela recebeu, ou seja, 23 de julho de 2017, quando ela executou meu filho. Para revoltar mesmo a família, né, que aguarda agora, inclusive, esse julgamento, doutora Márcia Marcondes. Mas que história, hein? É gravíssimo, né? Uma situação que é imponderável até se pensar um casal jovem que chega a essa situação dela disparar contra ele. A gente vê que ela faz 3 informações diferentes. Primeiro, ela fala em suicídio, mas a perícia derrubaria isso. É muito diferente uma pessoa que foi atingida por si mesmo e que tenha sido atingido por outra pessoa, além desse detalhe da arma estar na mão errada, né? Depois ela tenta um disparo acidental, né? Ela fala, eu achei que estava travada a arma e o disparo foi acidental, o que também é diferente de um disparo direto pelo ângulo, né? E finalmente ela passa a alegar que não, que ela era vítima de violência doméstica, vítima dele, e por isso ela acabou resolvendo por terminar esse relacionamento com a morte dele. Então, essas mudanças de versão também não auxiliam muito ao nosso entendimento sobre ela, né? Pois é, Bitar, você conversou também com o advogado da Franciele, né? Ele mandou um vídeo até pra gente, a gente já vai acompanhar, falando de toda essa situação. Primeiro, ele falou que não se trata de uma situação de uma pessoa matando um policial militar, que os dois eram policiais militares, que foi uma situação de marido e mulher dentro do apartamento onde aconteceu tudo isso. Ele volta a reforçar de que ela sofria diversos abusos do Cássio e por isso está fazendo a defesa dela e que pretende provar no tribunal do júri a inocência dela, ou pelo menos a legítima defesa dela, né, nessa situação que culminou na morte desse policial. A gente tem aí, então, o trecho, né, o relato do advogado dela. Lembrando, a Franciele não quis se pronunciar neste momento, ela conversou com a gente na época em que tudo aconteceu, quando ela foi solta, e agora ela acabou agora resolvendo não se pronunciar. Quem se pronunciou foi o advogado dela. A partir daquele momento, um histórico de violência familiar se iniciou. Abusos e excessos por parte de seu marido, que, por machismo, por abusos familiares, exigiu que ela abandonasse seu sonho, retirando sua autonomia, retirando sua vontade, como inúmeras mulheres sofrem em nosso país. E ela, então, pediu baixa, pediu exclusão do curso de formação de oficiais para atender à vontade do seu marido, que a partir de então não permitiu que ela trabalhasse, não permitiu que ela lutasse pelos seus sonhos e exigiu que ela ficasse apenas cuidando do lar. Tá explicado então, né? Então ela pediu baixa da corporação e aí por isso ela recebe essa pensão que, segundo o governo do estado, enquanto não for a julgamento, enquanto não condenada, melhor dizendo, ela segue recebendo do estado do Paraná. Obrigado, doutora Márcia, mais uma vez. Queria acrescentar alguma coisa? Sim, Jasson. Isso porque existe o princípio da inocência, né? Até que ela seja condenada, ela ainda é considerada inocente. Então, outros procedimentos não podem ser tomados até lá. E por isso que ela ainda recebe. Tá certo. Obrigado, William Bitar, mais uma vez, pela reportagem e também pela sua presença aqui no estúdio ao vivo do Balanço Geral.